Olá a todos, vamos começar essa semana com o primeiro vídeo, né? Uma breve revisão do questionário que a gente fez na semana passada, né? Então, o que a gente vai fazer agora eu vou fazer as atividades junto com vocês. Então, esse aqui é o questionário, a gente está lá no Moodle, né? Na interface do Moodle. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta, né? A primeira pergunta é quantos níveis a gente tem na taxonomia original. Então, na taxonomia original a gente tem 6 níveis. E tudo certo. Próxima pergunta, né, das 4. Vamos organizar do nível mais simples para o nível mais complexo, né? Então, segundo a taxonomia original, a primeira coisa que eu preciso ter é o conhecimento. Então, eu preciso adicionar esse conhecimento na minha mente, memorizar. Quando eu memorizo, eu consigo, sem ficar toda hora comparando, testando, procurando informações de outros lugares, eles estão na minha mente, eu consigo relacioná-los e começar a entender o que está acontecendo. Depois que eu entendo que eu tenho esse nível de compreensão, a gente consegue aplicar. Então a gente vai fazer a aplicação deles no mundo real, vai fazer as atividades necessárias. Depois que eu aplico, à medida que eu vou aprofundando no meu estudo, eu consigo entender de maneira mais precisa o que aquilo significa. Então a gente começa a fazer a análise de um determinado conhecimento. Então eu vou analisar por que aquilo é daquele jeito, como é que aquilo funciona. E a partir do momento que eu tenho várias análises, né, que eu consigo analisar várias coisas, a gente consegue reunir essas coisas numa síntese. Eu consigo sintetizar aquele conhecimento numa estrutura. E só então, depois que eu tenho a capacidade de sintetizar essas coisas, ele vai dar pra gente o nível de avaliação. Então eu vou conseguir avaliar aquela informação, o que está acontecendo. Ok? Próxima pergunta. Por que a gente teve necessidade de revisar? Então, apesar de a gente ter esses níveis, a gente, em 2001, o Anderson, junto com várias pessoas da taxonomia original, fizeram algumas modificações, né? Que é o que a gente vai estudar na aula nessa segunda semana. Por que houve essa necessidade? Então, primeiro, resposta porque ela misturava conteúdo com atividades. Então, apesar de ser uma taxonomia, a ideia é que ela fosse uma maneira organizada de classificar tudo que a gente tem, eu estou misturando duas coisas. Eu estou misturando o que eu quero fazer com o que eu quero que ele saiba, né? Então, essa foi a grande necessidade. Porque ela não funciona muito bem para todas as áreas do conhecimento, a segunda resposta, né? Essa resposta é errada. Né? Então, vamos verificar aqui, né? A segunda resposta é errada. Por quê? Ela funciona assim para praticamente qualquer área. Ela é bastante simples, e talvez simples no sentido de não específica. E aí, talvez uma das dificuldades de usar a taxonomia de Bloom, porque parece que é muito solto. Mas isso é, de certo modo, específico e funciona assim mesmo para poder atender qualquer área. A gente usa a taxonomia de Bloom de matemática, para física, para programação, para artes. A gente consegue ter essa flexibilidade. Terceira pergunta. Por que os professores não entendiam as classes? Não, são termos razoavelmente simples. Não foi esse o motivo da mudança. E, com certeza, não era porque ela não estava sendo utilizada. Vamos para a nossa última pergunta. Qual é o nível mais importante da taxonomia original, né? O quarto, pois em qualquer área do conhecimento é preciso conhecer as coisas em profundidade, a análise, né? Não. Algumas áreas do conhecimento, e essa é uma das discussões que o pessoal tem com relação à taxonomia, o mais importante é classificar, entender, lembrar. Por exemplo, um botânico que vai trabalhar fazendo pesquisa em campo, a atividade mais importante dele é lembrar todos os padrões de folhas, todos os padrões de desenhos, de cores, para que ele possa identificar corretamente uma planta, para classificá-la corretamente. Isso a gente está no primeiro e segundo nível. E é a profundidade. Então não é porque a atividade ela é mais complexa cognitivamente que ela é mais importante. Então não é isso. Às vezes eu preciso realmente... eu tenho profissões que exigem uma atividade cognitiva diferente, mais simples ou mais complexa. Então não é esse. O terceiro, aplicação. Pois eu só consigo conhecer as coisas... porque só conhecer as coisas sem saber não tem importância. Como eu já comentei, não necessariamente. Níveis e lugares onde eu preciso, onde o conhecer é mais importante, não necessariamente eu tenho que ficar fazendo. Então, o saber fazer ele tem sua importância, mas é difícil a gente falar que ele é a coisa mais importante, ou ele é mais importante que o conhecimento em si. O primeiro, o conhecimento, aqui, o conhecimento, pois não é possível atingir
nenhum dos outros níveis sem a memorização. E resposta correta. De certo modo, o nível mais importante da taxonomia original é o nível de conhecimento. Se eu não conheço, eu não consigo fazer absolutamente mais nada. E a última opção, né, é o sexto, avaliação, pois é a atividade mais alta. A gente já comentou, né? Não é porque eu tenho uma atividade que ela é mais complexa em termos cognitivos que ela vai ser sempre a coisa mais importante pra gente. Então, estão aqui todas as nossas respostas e vamos daqui a pouco para os próximos vídeos, tá? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.